Como eu falei, o movimento variado ele vai permitir que o objeto, né, o corpo que está em movimento, ele apresente velocidades diferentes com a variação do deslocamento. A depender do local em que você fizer a medição, ele pode ter uma velocidade diferente. Isso é devido a uma característica que nós chamamos de aceleração. Para calcular a aceleração média de um corpo, você vai precisar calcular delta, a gente já falou que é a variação. Então, vai calcular a variação na velocidade dividida pela variação no tempo. Quando a gente vai calcular a velocidade média, o delta aqui é delta S, delta de deslocamento. Aqui, para calcular a aceleração, nós utilizamos a velocidade. Então, a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, por exemplo, utilizando esses dois locais, 0 segundos e 1 segundo. Então, a variação no tempo foi de 1 segundo. 20 metros por segundo, 5 metros por segundo. Então, a variação na velocidade foi de 5 metros por segundo. Então, posição 1 menos posição 0. Então, 15 menos 20 dá menos 5. 1 menos 0 dá 1. Isso quer dizer que menos 5 dividido por 1 dá igual a menos 5. Isso significa que a aceleração média desse corpo é negativa, menos 5. Isso quer dizer que esse corpo, esse objeto, está desacelerando. Então, o cálculo da velocidade média, da aceleração média, é em relação a essa variação na velocidade. Você pega duas posições, calcula a diferença entre elas, ou seja, a sua variação. Sempre a variação final menos a variação inicial e as divide. E é assim que nós chegamos ao cálculo da aceleração média. Nesse caso, a aceleração desses dois corpos, a aceleração média desses corpos, é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrem-se, velocidade é metro por segundo. Aceleração é metro por segundo ao quadrado. Você está utilizando essas duas medidas. Se a aceleração for positiva, o carro ou o objeto está ganhando velocidade. Se a aceleração for negativa, o objeto está perdendo velocidade, diminuindo seu movimento. Por fim, queda livre. Queda livre é a representação de corpos que são soltos, né, no ar e que realizam a queda ou um direcionamento vertical. Essa queda livre, ela é regida por conta da aceleração da gravidade. Então, o cálculo da velocidade de um objeto em queda livre é representado pela aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade ela é de 9,8 metros por segundo. Então, a cada segundo que se passar, o corpo vai percorrer, né, 9,8 metros. Quando passar mais um segundo, mais 9,8 metros, mais 9,8 metros. Então, a cada segundo, ele vai ganhar 9,8 metros, né, de distância, do seu deslocamento. E aí, a depender dos corpos, né? No entanto, a queda livre, os seus valores podem ser variados a depender de uma característica muito importante, a resistência do ar. Então, a depender do local do planeta que o corpo esteja, a velocidade da queda vai ser diferente. Geralmente, nas questões, quando formos trabalhar, elas vão estar desconsiderando, na verdade, a resistência do ar. Então, vocês só vão tomar em consideração a velocidade da gravidade, a aceleração da gravidade. Então, se eu solto um corpo, por exemplo, essa bolinha, na minha mão, e ela demora 1 segundo para chegar aqui, se ela demorar 1 segundo para chegar, isso significa
que a distância entre uma mão e outra foi de 10 metros. Então, o objeto ele demora aproximadamente 1 segundo para percorrer 10 metros. Isso desconsiderando, né, a resistência do ar. E aí, para finalizar, eu trouxe um exemplo aqui de queda livre, que é o pessoal da natação utiliza bastante. Pamino, cinemática. Existe o trampolim, né, e as pessoas, quando vão pular pelo trampolim, eles realizam a trajetória, né, que é o salto, e aí vai entrar em uma queda livre, uma queda vertical, em contato com a água. E a depender da distância que esse corpo esteja, ele vai ganhar velocidade. E essa aceleração, esse ganho de velocidade, é regido pela aceleração da gravidade, né? Aquele cálculo de 9,8 metros por segundo. E aí, um exemplo prático, né? Vamos observar esse indivíduo pulando da altura de 10 metros nessa piscina de 5 metros de profundidade. Superando o medo, seguindo as instruções. Ok. Então, ao pular, esse indivíduo, que eu não vou dizer que fui eu, ele realizou uma trajetória, né, impulsionando o corpo nessa direção para frente, mas com o passar do tempo, a gravidade fez uma força que aumentou a sua aceleração para baixo. E aí, esse tempo de queda foi de 1 segundo, ao em torno de 1 segundo, ou seja, a distância desse indivíduo para a altura desse indivíduo que ele percorreu, seu deslocamento foi de 9, aproximadamente 10 metros. Então, o cálculo de queda livre é regido pela aceleração da gravidade. E, claro, desconsiderando sempre a resistência do ar. E é isso, gente, a aula de hoje. Apesar dos contratempos, encerramos. Então, como eu comentei, ela vai apresentar um pouco mais de cálculo, mas não são difíceis. Entender a fórmula, cada um, e a conversão. Converter metro por segundo para quilômetro por hora, transformar minuto em segundo, quilômetro em metro. Quem tiver dúvida pode ligar o microfone, falar. E, claro... Professor. Oi. E aqueles triângulos lá, significa o quê? Delta. O nome desses triângulos vocês já devem ter visto em matemática, mas o significado na física é outro. Na matemática, o delta ele significa o cálculo lá para equações de segundo grau, b ao quadrado menos 4ac. Na física, delta ele representa deslocamento ou variação, ou seja, a variação no tempo. Se eu tenho esse tempo aqui de 4 segundos e esse tempo aqui de 2 segundos, eu quero saber a variação nesses tempos. Então, eu vou diminuir 4 menos 2. Então, a variação do tempo nesses dois momentos é de 4 menos 2, 2. Então, 2 segundos. Variação na velocidade. Então, eu escolho dois momentos na velocidade e vou subtrair. Então, momento final, 0. Menos
o momento inicial que eu tomei, 10. Então, 0 menos 10 dá menos 10. Então, a aceleração média nesse momento é de menos 10 dividido para 2 dá 5. Então, menos 5 metros por segundo ao quadrado. E aí isso quer dizer que esse corpo, por ser negativo, essa aceleração, ele está perdendo velocidade. Então, o delta aqui, Gabriel, ele representa variação. Então, você vai pegar dois momentos e vai fazer a subtração entre o momento final e o momento inicial para chegar nessa variação. Ok? Ficou mais ou menos. O A você falou que significa aceleração, né? Isso. E o M do lado do A? O M significa média. Então, aceleração média. Porque, Mas tem outras variações além de aceleração média? sim, você pode pegar a aceleração nos pontos, que é a aceleração instantânea. O Strava, ele pega acelerações instantâneas. Então, no momento, você acelerou 5 metros. Né? Passou de 40 km por hora e foi para 45 km por hora. E aí, isso é um cálculo de aceleração. Então, nesse tempo, você... Pronto, a aceleração instantânea é o que você percebe na moto, no carro. Então, de um momento para o outro, você pode acelerar positivamente ou acelerar negativamente. E aí você vai ganhar velocidade ou vai perder velocidade. Só que aqui na aceleração média, você pega um período maior de tempo, né? E vai perceber se você, nesse período, ganhou ou perdeu velocidade. Então, é numa escala de tempo maior. E os seus valores, eles podem variar. Ok? Entendi. Então, as fórmulas que vocês vão utilizar velocidade, aceleração média, pelo menos nesse momento. Então, a aceleração média é igual a variação na velocidade dividida pela variação no tempo. Também vão utilizar como calcular a velocidade média. A velocidade média é calculada pela variação no deslocamento. Então, qual a distância que você percorreu, dividida pela variação no tempo. Então, para você percorrer essa distância, você precisou de quanto tempo? E aí, quando você divide a sua distância pelo tempo, você vai encontrar a velocidade média. Lembrando que a velocidade média tem de ser dada em metro por segundo ou em quilômetro por hora. Se você tiver um dado que é em minuto e o outro em hora, você vai ter de converter esse minuto para... se você tem um dado que é em metro e o outro que é em hora, você vai ter de converter ou o que é em metro para quilômetro ou o que é hora para segundo. Certo? Então, sempre os seus dados têm de ser em quilômetro por hora ou metro por segundo. Dadas essas fórmulas, vocês conseguem aplicar, né? Tendo também a noção da conversão dessas informações. E aí, isso aqui vai salvar muito a vida de vocês. Então, calculem bastante formas de conversão, metro por segundo e quilômetro por hora. Eu deixo essa atividade 1 aqui para vocês. E o restante da atividade eu envio lá no grupo agora. Ok? Não tiverem mais dúvidas, a gente encerra a aula. Professor, me tirou uma dúvida. Acho que foi Gabriel, não Já foi? tirei, já. Já, Okay. já tirei, já. Então, a aula de hoje é essa, gente. Nos vemos próxima terça-feira, quando daremos início à aula de dinâmica. Então, aqui foram as noções, né, de cálculo de velocidade, mas na aula de dinâmica nós vamos ver algumas regras que vão explicar essa movimentação. Ok?
Então, bons estudos e nos vemos na próxima aula.